agora, então, a implementação do Camédias. Eu vou partir para um outro arquivo aqui, externo. Vou criar um arquivo camins.r e dentro desse arquivo crio a função camins. Alguém entrega para mim um determinado conjunto de dados, um dataset, e essa pessoa vai me dizer em quantos grupos ou quantos clusters ela deseja criar. Eu vou chamar isso de clusters mesmo. Digamos que o padrão será criar 2 clusters. Tudo bem. Qual que é a ideia básica aqui? Em primeiro lugar, eu devo inicializar 2 pontos no espaço como pontos iniciais representativos desses clusters. Suponha que eu tenha no meu conjunto de dados, e vou fazer uma figura aqui com vocês e deixar comentada, eu tenho esses pontos no espaço, algo muito parecido com o que eu coloquei no outro vídeo. Eu tenho esses pontos, aqui é só um comentário, tá? E aí finalmente eu tenho esses outros pontos no espaço. Qual que é a minha ideia aqui? Eu preciso selecionar um desses pontos, ou digamos, ou até um ponto aleatório, poderia inicializar um ponto aqui, por exemplo, ó, e um outro ponto no espaço para cá, ó. E aí qual que é a ideia desse algoritmo? Ele vai associar a este ponto e a este ponto, que são pontos de inicialização da construção dos meus grupos ou clusters, né? Partindo para o inglês. Ele vai pegar todos os pontos que estão no espaço do meu conjunto de dados e vai verificar esse ponto é mais próximo deste ou deste grupo, possível grupo, desse aqui. Então ele associa a este. E esse também, e esse também, e esse também, e esse também, aparentemente também. E esse outro? Ah, esse outro também é mais próximo desse cara. Esse outro também é mais próximo desse cara. Esse outro também. E esse também. Então, só esse ponto vai fazer a representação para mim de tudo. Repara que não é uma coisa muito legal. Se eu conseguir inicializar esse x mais para cá, ou meio que aqui, ó, aí seria ideal. Porque eu teria estes pontos sendo representados por este e esses pontos sendo representados por esse x. Posteriormente, o que aconteceria? Esse x ele vai ser adaptado à média dos pontos que estão mais próximos a ele. Então ele vai ficar em algum lugar mais ou menos como esse, ó. Ele vai ser levado à média. E esse também vai ser levado à média, então ele vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Obviamente aqui eu estou no terminal, fica mais difícil de fazer essa representação da média, né, do meu espaço, mas tudo bem. O que acontece no passo seguinte? Eu continuo associando os pontos ao x, aos dois possíveis as duas possíveis letras x, e nesse caso continuo fazendo esse processo de alteração de x até que a alteração de x não seja tão significativa mais. Aí é o ponto em que houve a convergência do meu algoritmo, né? Ele convergiu para uma possível solução. Queria que vocês percebessem que o ideal é que eu venha aqui e defina quem são esses possíveis valores de x, né? No meu caso eu vou chamar isso de centros. O que eu vou fazer com centros? Olha só a minha ideia. Eu vou criar uma variável IDs aqui e eu vou fazer uma amostragem, onde minha amostragem vai de 1 até o número de linhas que eu tenho no conjunto de dados. Então, o que esse sample faz? Se eu tiver um sample de 1 até nrow valendo 10, linha 10, né, máxima do meu conjunto de dados, ele vai criar uma amostra cujo tamanho da minha amostra vai ser o número de clusters que eu tenho. Então ele vai selecionar aleatoriamente pontos do meu espaço, nesse caso de clusters vale 2, duas linhas do meu conjunto de dados para representar os clusters. Essas linhas, eu vou fazer um corte nelas, eu vou dizer que estas representam os meus centros. Eu vou fazer uma coisa aqui até antes, que é o seguinte, eu vou pegar esse conjunto de dados e vou transformar ele numa matriz. Eu vou supor aqui que... aliás, o uso da matriz, pelo menos eu particularmente acho bem mais tranquilo. Mas tudo bem, é só uma questão de preferência. Tenho então aqui o meu cenário. O que eu vou fazer agora? Olha só. Do jeito que meu conjunto está aqui, eu agora preciso adaptar esses centros. Então a minha ideia basicamente é o seguinte. Para cada um dos exemplos que eu tenho no meu dataset, olha como é que eu posso fazer um for sem precisar explicitamente fazer o for. Para cada linha que eu tenho no meu conjunto de dados, aplique para mim uma função. O que essa função faz para mim? Ela recebe a linha
e ela vai fazer essa linha menos cada um dos meus centros. Então, menos cada um dos meus centros. Aliás, tem um jeito mais fácil de enxergar isso, acredito eu. Vamos fazer assim. Ó. Vou fazer assim. Ó. Então, para cada uma das minhas linhas, onde varia de 1 até o número de linhas que eu tenho no meu conjunto de dados, e para cada um dos meus possíveis centros, onde eu tenho o centro que vai de 1 até clusters, né? Vai ficar até mais fácil fazer assim. O que eu vou fazer? Olha só a minha ideia. Pega para mim uma linha específica do meu conjunto de dados, que seria a linha I. Legal. E essa linha você vai verificar se ela é mais próxima do cluster 1, do cluster 2 ou do cluster 3, no caso, supondo que tenha apenas 2. Né? Aí eu pego esses centros e verifico, olha, será que ela é mais próxima desse aqui ou do outro? Vamos lá, como é que eu faço isso? Pego a informação de linha menos centro e vou usar uma norma euclidiana de novo com vocês. Ó. Posso usar outra norma, pessoal, mas, enfim, vou pelo caminho mais tradicional no primeiro momento. Calculo a distância euclidiana. Aqui eu tenho uma distância. A distância, no caso, euclidiana. Né? E eu tenho que escolher qual dessas é mais próxima. Repare que eu posso fazer isso de uma maneira até mais simples. Né? Eu já usei apply com vocês nos outros vídeos. Então vamos usar direto aqui. Ó. Aplica para mim, para cada possível cluster que eu tenho, e veja que os meus clusters estão nessa matriz chamada centers, você vai fazer o seguinte, para cada uma das linhas que representa um desses centros, um desses clusters, roda para mim a função que vai receber aqui CL, que é a informação daquele cluster. Tá? E essa função vai fazer o quê? CL representa para mim um possível cluster, vou pegar aquele cluster então, ó, aquela informação, vai estar legal para aprender um pouquinho mais de R aqui, e calcula a distância euclidiana. Agora eu tenho a distância euclidiana de uma linha em particular do meu conjunto de dados para todos os possíveis clusters. Ó. Aí em cima dessa distância, o que eu faço? Ordena para mim a distância euclidiana pegando da menor para maior. Então vai ser uma ordenação onde decreasing é false, ou seja, ele vai fazer uma ordenação crescente. E eu quero que ele recupere para mim o primeiro elemento apenas e traga para mim aqui como o ID selecionado, como cluster selecionado. Eu sei que esse cluster é o cluster vitorioso, esse centro é o centro vitorioso, né? O X vitorioso para aquele ponto. É quem é o mais próximo dele. O que eu faço agora? Eu marco quem são esses elementos. Então eu venho aqui de alguma maneira e faço isso aqui. Ó. Marca para mim quem é o ponto mais próximo. Esse ponto mais próximo eu vou criar como se fosse, sendo um vetor, que ele terá o mesmo número de linhas que eu tenho no meu conjunto de dados e será preenchido com 0. Qual que é a minha ideia nesse closest? É anotar em closest, para aquele ponto em particular na linha 1, por exemplo, quem é o cluster mais próximo dele, quem é o centro mais próximo dele. Repara que quando eu terminar esse processo, eu terei para cada ponto do meu conjunto de dados quem é o centro mais próximo. A partir disso que eu faço, eu vou adaptar o centro. Eu vou fazer basicamente o seguinte agora, olha, sabendo que eu tenho um número de centros que varia aqui, ó, e eu vou variar já, eu vou variar de acordo com essa variável clusters, que vai, nesse caso, exemplo aqui de 1 até 2, eu vou fazer assim, ó, pega para mim centros de I, e esse centros de I tem que ser adaptado, ele tem que sofrer uma adaptação. Tá? Qual vai ser a adaptação dele? Olha só como fica simples. Eu vou pegar todos os closests que são mais próximos desse cara em particular. Quem são eles? Olha como que eu pergunto para o R. Quem são eles? Ele retorna para mim o identificador mesmo. Todos os identificadores dos que são mais próximos. E esses identificadores que são mais próximos, olha o que dá para fazer. Ó. E aqui eu vou testar com vocês primeiro. Suponha que eu tenha aqui um conjunto, é o próprio íris, mas eu não tenho a classe. Eu vou da coluna 1 até a coluna 4, eu não tenho informação de classe. Suponha que os elementos 149, ele vai retornar algo assim para mim. Ó, 149 e os 150 são de fato os mais próximos do ponto do cluster 1. Eu preciso tirar uma média desses pontos no espaço para levar o meu centro naquela nova posição, para levar o meu cluster naquela nova posição. Repara o que acontece se eu usar uma função chamada callMeans.
Olha o que ela faz para mim. Ela tira a média dessa coluna para mim, ó, e me leva em 6,05. A média desta me leva em 3,2. A média desta e a média dessa outra aqui. É exatamente essa função que eu preciso, essa call means. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um call means de todo o meu conjunto de dados para aquele conjunto de elementos mais próximos. E meu centro vai ser alterado. Repara, eu tenho que continuar fazendo isso agora. Então eu deveria, de alguma forma, plugar um laço aqui que permitisse com que tudo isso continuasse sendo rodado até em que haja uma certa convergência. Repara que essa convergência vai depender de um limiar. Então eu vou subir aqui com vocês e vou definir um limiar. Eu vou definir aqui ó, um limiar, vou chamar ele de threshold, que vai ser 1 vezes 10 a menos 3, por exemplo. Quando eu ficar abaixo dessa alteração média de clusters, eu paro. Olha só o que eu vou fazer. Qual é, então, a alteração ou divergência que eu tenho nesse momento? Digamos que ela é 2 vezes o threshold. Se ela for maior que o threshold, continue rodando. Continue rodando. Olha o que eu vou fazer de cara. A divergência recebe 0. E aí eu faço as operações. Só que eu vou fazer as operações fazendo uma coisa agora diferente. Eu vou, de certa forma, guardar quem eram os centros antigos aqui, ó. Os antigos pontos que eu tinha no espaço. O que eu vou fazer com esses centros antigos? Eu vou pegar esses centros, o valor de posição antiga deles, menos o valor após eles serem alterados, que eles são alterados aqui. Tá? E aí o que eu faço? Eu vou medir qual é a divergência média entre eles, tal qual uma distância euclidiana. Nesse caso, é como se eu estivesse usando uma norma de Frobenius. Depois vocês procuram sobre Frobenius norm, que eu acho que vai dar até uma compreensão diferente para vocês do que eu estou fazendo aqui. Não é exatamente... É muito parecido, aliás, com a distância de Frobenius aqui, com o nome de Frobenius, o que eu estou fazendo, para dizer, no fundo é. Beleza. E essa daqui vai ser a minha divergência. Repara o que eu estou fazendo. Eu estou pegando todas as distâncias de todas as células das duas matrizes, elevando ao quadrado, somando e tirando raiz, ele vai me dar um único valor. Aliás, eu espero que ele me dê um único valor, né? Eu vou imprimir essa divergência para vocês darem uma olhada. Aí quando eu voltar aqui em cima no meu while, se ela for maior que threshold, continua rodando. Continua rodando até convergir. Quando eu terminar de convergir, o que eu pretendo retornar? Olha só a minha ideia. A ideia é retornar simplesmente os centros. Tá? Aliás, eu não sei nem se esse código funciona. Vamos fazer um teste aqui, um primeiro teste, né, para ver se ele funciona, se não tem nenhum pau e tudo mais. Vou carregar esse cara, caminhos, tá? Vamos ver se o código carrega e vamos ver se ele roda, né? Porque eu estou implementando aqui com vocês on the fly e sem preparar nada. Então eu tenho aqui atributos de 1 até 4, como se o íris fosse um conjunto de dados que eu pretendo fazer agrupamento. Eu não conhecesse a classe, suponham isso. Obviamente eu estou forçando um pouco a barra aqui. Suponha que eu queira criar 3 clusters. E suponha que o meu threshold vai ser inicializado em 0,1. Olha só. De fato ele convergiu aqui. Ó. Repara o que acontece com a distância. Ela começa maior no ponto no espaço e ele começa a convergir ao longo do tempo até... ele tem uma divergência bem baixa, e aqui são os 3 grupos que foram formados para mim no espaço. Só no ponto de vista de ilustração, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar esse resultado aqui numa variável, e eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar para vocês o íris, só que eu vou plotar só a dimensão 1 e dimensão 2, para ficar um pouco mais fácil para vocês enxergarem o que eu estou pretendendo mostrar. Deixa ele abrir aqui para mim. Está aqui, ó, o meu plot. E agora eu vou plotar com uma cor diferente os grupos, tá? Quem são os 3 grupos? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pedir x de clusters, acho que é centers, né? De centers, eita, vamos lá. X de... não, x já é o próprio centers. Então x, uma cor diferente. Eu vou plotar, sei lá, uma cor 2. Só que eu vou plotar também só as dimensões 1 e 2 dele, né? Porque são as duas que eu quero mostrar para vocês. Uma cor número 2. Vamos lá. Cadê aqui? Olha só. Desculpa. Vamos plotar de novo. Só que vamos usar aqui points ao invés de plot. Aliás, é até legal para vocês se acostumarem, porque quando eu uso points, ele sobrepõe
ao gráfico, a última informação que eu mandei plotar. Então ele criou um grupo aqui representativo para mim aqui, um outro aqui e um terceiro para cá. Tá? Bem, para começar é isso, pessoal. Espero que vocês se inscrevam no canal. Eu vou testar o Caminhos, só que num cenário que eu acho que é mais interessante, para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Um abraço.